T-News. Edição estadual. Apresentação Marely Martins. 7h27, e nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio T o deputado federal Sérgio Souza, do MDB aqui do Paraná. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. É um prazer estar aqui novamente. Deputado, como é concorrer agora novamente ao cargo de deputado federal num cenário onde os eleitores estão bastante revoltados, muita gente falando que não pretende votar, quer dizer, um número alto de abstenções estão sendo previstas aí, pelo menos é o que indicam as pesquisas também, muita gente pensando em votar nulo diante, é claro, de tanta corrupção no cenário político. Como que é fazer a campanha, a pré-campanha nesse cenário? Marely, assim, primeiro que ainda a candidatura está longe de se decidir, né? Nós estamos aí num momento de avaliação, se realmente vamos disputar uma eleição ou não. As convenções do PMDB estão marcadas aí para o próximo sábado, dia 21. Veja só, eu tenho uma preocupação muito grande com essa abstenção que está anunciada no Brasil. E é fato, né? Quem pegou os dados das eleições de Palmas, no Tocantins recentemente, para governador, no Tocantins como um todo, é claro, também em Petrópolis, para prefeito, viu que a abstenção ultrapassa a casa dos 50%, somados aí, é claro, votos nulos e brancos. Inclusive teve esquema de corrupção na votação em Tocantins, né? Teve de novo, né? Gente presa lá porque estavam transportando eleitores. Não, é que tem que lembrar que é um absurdo, né? Porque no cenário que nós estamos vivendo aqui, uma eleição que aconteceu lá já com sérias denúncias de corrupção. Mas assim, olha, eu fico bastante preocupado, porque quando você não vota, você também decide. Você se abstém de votar, você quer dizer o seguinte, que aqueles que vão às urnas vão decidir por mim. Depois também criticar aqueles que foram eleitos não é a melhor maneira de se resolver o problema. Na verdade, você precisa escolher, talvez se você não tiver o melhor, escolha o menos ruim. Eu tenho feito um apelo ao cidadão brasileiro que, durante o processo eleitoral, avalie bem os seus candidatos, mas se não tiver tempo, lá, tire 1 hora, 2 horas, uma semana antes, e vá lá e pesquise 10 minutos, 5 minutos, cada um dos seus candidatos, ou aqueles que você acha que são, pelo menos, lhe representam, e escolha o menos ruim. Se não tiver aí, claro, o melhor. Eu acho que não ir votar é pior para o Brasil. Lógico, o cidadão não vai votar porque às vezes ele não tem opção, né? Ele não vê entre os candidatos que aí estão uma opção para que ele vá votar. Você sabe que a abstenção mais anunciada é segundo turno, né? Dependendo do resultado do segundo turno, para presidente, principalmente, vai ser uma abstenção gigante. Como está a situação do MDB aqui no Paraná? A gente percebeu que tentaram fazer uma construção com o Osmar Dias, do PDT, que é pré-candidato ao governo, uma possível aliança com o presidente do MDB aqui no Paraná, que é o senador Roberto Requião, mas dos últimos dias para cá, parece que essa aliança já não está tão certa. O que temos de concreto aí em relação ao MDB no Paraná? Olha assim, o MDB é fato, ele encolheu muito no Paraná nos últimos tempos, e um partido que encolhe e não chega o momento da eleição, não consegue lançar um candidato a governador, ele fica buscando alianças. E o PMDB, como é um partido grande, é um dos grandes partidos do Brasil, principalmente em tempo de TV, em tempo de rádio, em propaganda eleitoral gratuita, ele é muito assediado. E se você olhar aí dos candidatos que estão postos, o Osmar Dias é o candidato cuja ideologia se aproxima mais a ideologia do MDB do Paraná, é claro, do MDB, do Requião, do aqueles que dirigem o partido hoje. Mas isso não quer dizer que não tem possibilidade de conversa com o Ratinho, com a Cida Borghetti, e me parece que essas conversas estão tendo. E em relação ao cenário nacional, nessa semana se falou muito sobre a possibilidade do Henrique Meirelles ser o nome do MDB para a presidência da República, só que tem, é claro, como sempre, né, o MDB é muito rachado e tem conflitos internos, tem uma campanha já do senador Renan Calheiros contra essa possível candidatura do Henrique Meirelles. Pois é, eu acho que vai haver uma dissidência na Convenção Nacional. Uma rebelião. É normal, o MDB é um partido grande, todo partido grande isso é. Partido pequeno, você vai lá, o cacique vai lá e ajusta o partido, negocia o partido, faz a coligação e todo mundo obedece. Partido grande é isso. O MDB é um partido federal, né? Cada estado tem um MDB diferente. O Meirelles, veja só, Marely, dos candidatos que estão aí postos, o Meirelles, na minha opinião, é um dos melhores nomes.
Se você olhar o currículo dele, se você olhar a capacidade... Tecnicamente, sim, mas não popularmente. Não, esse é um problema, né? Nós tivemos os 2 presidentes não populares no Brasil foram caçados aí nas últimas décadas, né? Os mais populares sabem trabalhar mais, congresso, essa coisa toda, né? Mas o Meirelles, assim, se você olhar no governo do Lula, ele teve um papel importantíssimo na alavancagem do desenvolvimento do país, no crescimento. No governo do Temer, agora recente, na retomada da economia, no controle da inflação. Ele é quem escreveu e cuidou disso tudo. Agora, realmente, não é nada popular, não é um político de discursos fortes. E vem ao Paraná, e está previsto para ele vir ao Paraná no próximo dia 23. O MDB está organizando aí a vinda dele para uma entrevista coletiva, para uma conversa com os companheiros do PMDB. Agora, essa eleição, é claro que é uma eleição bastante visada no aspecto de financiamento dos candidatos, tanto é que foi aprovado aquele fundão eleitoral, bastante criticado, né, por ser dinheiro público, mas aquele financiamento privado, né, das empresas, ele está proibido nessa campanha. Certo. E além disso, também tem outras formas aí que os candidatos estão anunciando, como a tal da vaquinha virtual. O senhor vai fazer vaquinha virtual também? Já criou? Já. E já tem arrecadação? Já. Não sei se tem, sabia? Teve um assessor que falou que doou 1,20, 1,50 lá. Já tem 1,50 para a campanha. Tem lá, tá lá no meu site lá. Até nós vamos fazer uma... Você sabe que, olha só, essa questão da vaquinha eleitoral, ela é uma coisa bacana. É que as pessoas não perceberam isso ainda. Porque você divulga as suas propostas. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada ao agro, ao cooperativismo. Eu vou criar um slogan, um material de divulgação e levar para o agro. Falar assim, olha, aquele que gostou do meu trabalho, que acompanhou o que nós fizemos no Congresso Nacional nesse tempo, no que diz respeito ao agro, e se você me quer como seu representante, me ajude nesse processo eleitoral. Porque não tem como fazer campanha sem dinheiro. E não tem dinheiro mais de financiamento empresarial. Tem o partido vai ajudar bastante. Hoje, você sabe onde está sobrando dinheiro? Para as mulheres. O MDB, por exemplo, aqui no Paraná, vai receber um dinheirão para financiar a campanha de mulheres. E não tem mulheres para ser candidatas. Porque não houve esse interesse e não havia também, às vezes, condições financeiras. Quanto que o MDB vai receber do fundão eleitoral? Olha, o MDB, Total Brasil, não me lembro, Marela, eu não sei. Aqui no Paraná, o MDB deve receber aí, do fundo eleitoral, os candidatos todos, em torno de uns 10 milhões quase. E como que é feita essa divisão? Porque nós sabemos muito bem que o MDB, como você já disse no começo da entrevista, se configura como um partido grande, tem os caciques que mandam. Como que é feita essa dinâmica da divisão? O MDB ele definiu alguns critérios dentro da Executiva Nacional para campanha de Senado, campanha de deputado federal, que é vamos dizer, do Congresso Nacional, a quantidade de recursos que vão para os estados, e nos estados o diretório estadual define o quanto é que vai para cada deputado estadual, para cada candidato e assim por diante. E definiu também, por uma decisão do Supremo, que 30% de todo esse fundão vai para financiar campanhas de mulheres no Brasil. Recebemos a informação aqui que o MDB vai receber em torno de 215 milhões, é isso? É um dos partidos que mais recebe, mas isso é Brasil, né? Claro, né? Nacional, não é só para o mas aí você tem isso proporcionalmente. Você veja só, o MDB do Acre vai receber como um MDB do Rio Grande do Sul. Isso é uma proporcionalidade, inclusive, de acordo com o tamanho do partido, porque o volume desse recurso, ele é dado pelo número de parlamentares e pelos votos que os parlamentares federais tiveram na última eleição. Essa é a regra. O senhor não acha que é muito dinheiro, assim, diante de tantos problemas que nós temos no Brasil? Não é muito dinheiro público sendo aplicado em campanha? Essas campanhas não podem ser mais baratas? Eu, pessoalmente, eu acho que nós não deveríamos ter financiamento público de campanha. Eu votei contra, inclusive. E defendi o financiamento privado, mas com um controle maior. Porque o financiamento empresarial é o CNPJ, é a empresa, vamos dizer, é a Rádio T que vai doar para o candidato tal. Mas a Rádio T, ela pode dizer o seguinte, esse cara representa o meu segmento de rádios no Congresso Nacional. Porque a representação política está prevista na própria Constituição. Ela está disso lá no artigo 1º ainda. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através do seu representante. Você representa o povo e representa as suas causas do Congresso Nacional. Então isso é justo. Agora, não passou, né? O que passou foi o fundão que está aí.
E essa vaca virtual que nós estamos falando, que vaquinha virtual, não tem perigo de fraudarem essa vaquinha também? Porque Não. tem um limite lá, que é em torno de R$ 1.000, se não me engano, um pouquinho mais de R$ 1.000. Mas existem algum... Não, Sempre o tem limi- os espertinhos. Veja só, o limite é por CPF e é 10% do que você declarou de renda no seu imposto de renda no ano anterior. É o limite que sempre foi. R$ 1.000 por dia. Eu ganhei R$ 100.000, eu posso doar 10 e quero doar 10 para o Sérgio Souza ser candidato nessa eleição. Ele vai ter que entrar 10 vezes no site para doar. Estamos conversando com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB aqui do Paraná, e um assunto que sempre é discutido, principalmente em época eleitoral, mas que nunca se cumpre, é a tal da redução da tarifa dos pedágios e também o fim da prorrogação dos contratos de pedágio. O senhor é autor de uma medida provisória que proíbe essa prorrogação com as concessões de pedágio, né? Marielle, olha só, estava falando da representação aqui, né? Uma coisa vai puxando a outra. Bom, se eu sou representante do Estado do Paraná e do povo do Paraná no Congresso Nacional, eu tenho que agir em favor dos interesses do meu povo, da minha gente, do meu Estado. Nós sabíamos que o governo federal, o governo atual, ele criou um programa de infraestrutura e logística. E estava lá, inclusive, coordenado pelo Moreira Franco, numa das secretarias, dentro do Palácio e tal. E nós sabíamos que o governo tinha a intenção de modernizar a nova lei de concessões. O que nós fizemos? Uma articulação muito forte dentro do Congresso Nacional, junto ao partido, para ser relator dessa medida provisória. Porque essa medida provisória, ela podia ter um relator de São Paulo, do Nordeste, do Norte, de outro lugar que não tem a familiaridade com o quão mal faz um pedágio abusivo num estado que é produtor, grande consumidor. Então, fui ser relator dessa medida provisória e nós fizemos ali uma transformação na questão da lei das concessões, tanto na concessão de aeroportos, de ferrovias, abrimos nas ferrovias o direito de passagem, operador ferroviário independente. Ficou muito bom o texto da nova lei para ferrovias, acabou o monopólio, que é o monopólio dado pelo Fernando Henrique para a LL, e assim por diante, que sucateou, né? Pegou 30 mil quilômetros de ferrovias em operação no Brasil, abandonou 20, está tocando 10 até hoje. Olha só para você ver que coisa absurda. E nas rodovias, porque quem conhece o Paraná e quem anda e sabe o quanto que custa no desenvolvimento do interior do Paraná o pedágio e que custa também para o centro consumidor. Vamos pegar aqui Ponta Grossa, Curitiba, Metropolitana e tal. Mas o pedágio aqui, a gente se locomove entre a gente. Tá, mas quando você come frango, quando você come trigo, arroz, feijão, de onde é que vem isso? Os móveis são fabricados aonde? Lá em Arapongas. Como é que eles chegam até o consumidor? Pagando pedágio. Aí o frango é produzido lá no oeste do Paraná. Para produzir o frango, você tem que plantar soja e milho. Para plantar soja e milho, você tem que levar adubo, fertilizante. E aí, quanto é que custou isso em pedágio? Sabe quanto que é o valor de uma saca? A diferença de uma saca de soja aqui em Ponta Grossa e lá em Cascavel e Paranaguá, média de 10, 12 reais. Se você olhar lá em Cascavel, Campo Mourão, Biratã, no interior desse Paraná, custa 10 reais a menos uma saca de soja do que em Ponta Grossa ou Paranaguá. Por conta do quê? Pedágio. Lógico que tem frete aí, tem o custo do frete. Mas por que o custo do frete é caro? Porque a rodovia é ineficiente, a rodovia é simples. 20 anos pagando pedágio numa pista simples. Já foi a Santa Catarina? Já. Quanto que você pagava lá? Você já viu a diferença? Não? Bastante. Tem pedágio que custa R$1,80, R$2, 2 e pouquinho. É Olha bem só. barato. Falando em números aqui, né? Porque é isso. E olha só para você ver, Marielle, só para a gente entender por que nós tínhamos que mudar essa lei. Lá, você paga R$4 para andar numa pista dupla, R$4 para dar manutenção. Aqui no Paraná, na grande maioria, lógico, eu sei que de Ponta Grossa a Curitiba é duplicada, mas na grande maioria são rodovias simples e sabe quanto que você paga em média? R$13. R$13 para andar em pista simples. Faz 20 anos isso. Então o que nós fizemos? Nós colocamos um dispositivo dentro da lei, no artigo, dizendo o seguinte: as concessões, para você poder prorrogá-las, só pode se tiver previsão no contrato original. E eu li todos os contratos do Paraná. Mas não teve uma situação também envolvendo a União, dizendo que iria tomar
partido nessa situação envolvendo as possíveis prorrogações dos contratos? Começou uma conversinha aí de conversar, de prorrogar a delegação das rodovias federais ao governo do estado do Paraná, e aí a União disse que não faria isso. Mas quem concessiona rodovias são os seus responsáveis. Rodovia federal, governo federal. Rodovia estadual é governo estadual. Como o governo, na década de 90, o governo federal não estava fazendo concessões, ele delegou aos estados. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e no Paraná, que são as primeiras concessões. A lei é de 96 e concessionamos em 97. Mas foi um contrato extremamente abusivo. Porque o que o governo fez? Ele vendeu a rodovia dos paranaenses. Porque a rodovia foi construída com o dinheiro no bolso dos brasileiros, dos paranaenses. O governo, quando ele concessionou, ele fez com outorga. Isso quer dizer o seguinte, que a concessionária tem que pagar mensalmente e dar uma entrada lá no início, né? E pagar mensalmente um pouquinho para o governo. Todo mês ele paga, e paga bastante, não é pouquinho não. E não previu obras de infraestrutura, muito pouco. Você pega uma 277, uma rodovia de 700 quilômetros, não foi nem 70 duplicado e não vai ser mais. Mas, deputado, se existe já essa medida provisória que proíbe a prorrogação dos contratos de pedágio, recentemente nós tivemos uma declaração da governadora do Paraná e pré-candidata à reeleição, a Cida Borghetti, dizendo que estava descartando renovar o atual pedágio. Só que esses contratos, eles vencem em 2021. Para começar, não sabemos nem quem que vai ser o governador ou governadora ainda. Foi uma jogada eleitoreira aqui, então. Não, veja só, já é uma lei, tá, Mariela? É a lei 13.448, de 2017. Tem quase um ano essa lei. Na verdade é o seguinte, os governos todos vão ter que começar a se organizar para fazer a concessão lá em 2021. Você tem que escolher o modelo, você tem que fazer os estudos. Quanto que vai dizer, quanto é o necessário para duplicar as rodovias? Quais rodovias serão necessárias duplicar? Qual tarifa é adequada? As tarifas da última concessão ou das últimas concessões do Brasil feitas pela Dilma, lá em 2013, elas dão aí conta de média de R$ 7,00 a cada 100 quilômetros, a metade do que é no Paraná, com obrigação de duplicar tudo em 5 anos. Nós faz 20 anos, não duplicou e pagamos o dobro. E tem mais o detalhe que tem que colocar nessa conta do pedágio do Paraná, que é a corrupção, né? Nós temos aí a Lava Jato dos pedágios acontecendo, que é aquela operação integração envolvendo ex-integrantes do governo de Beto Richa, ex-governador do Paraná. Teve gente presa do DR e ficou comprovado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que o pedágio do Paraná é 4 vezes mais caro por causa da corrupção. Aí tinha que baixar de vez, então, as tarifas. Veja só, Marielle, a corrupção ela está disseminada no Brasil em muitas coisas, né? Onde há muito dinheiro envolvido e há uma diferença muito grande no valor da tarifa e no custo realmente da operação da rodovia, alguém está deixando isso acontecer. E aí, lógico, que gera corrupção. Mas eu não sou contra o que é justo, eu não sou contra pedágio. Podemos ter pedágio sim, mas o pedágio justo é o seguinte, qual que é a margem de lucro de uma concessionária? Será 10%. Então é 10%, o restante ela tem que fazer o quê? Quanto que custa a manutenção da rodovia? Qual o investimento que você vai fazer de duplicação de terceiras faixas, de alargamento de pontes, novas pontes? Então você soma tudo isso, vê o valor que dá e você põe 10% em cima, é o valor do pedágio. No Paraná, o que estava inflado aí? Está inflado o valor desse custo. Não, o custo não. Como é que o custo da manutenção de uma rodovia dupla que vai de São Paulo a Curitiba, que vai de Curitiba a Florianópolis, é 1/3 do valor? Uma rodovia dupla é 1/3 do valor e o valor para manutenção. Como é que a manutenção aqui no Paraná de uma rodovia simples é 3 vezes mais caro? Então tem alguma coisa estranha aí, gente. Deputado, o senhor é representante do governo Temer, né? Visto que tem várias votações junto com o Temer, faz parte da bancada do Temer. Eu vou fazer uma pergunta que acho que toda a população gostaria de perguntar ao senhor. O governo faz aquelas propagandas na TV, dizendo que está tudo melhorando, que a economia está indo para frente, que melhorou o Brasil. Por um outro lado, para nós, parece que a coisa só piora. É gasolina mais cara, é preço dos alimentos cada vez mais abusivos. Por que para a população, de modo geral, a impressão que dá é que piorou? Tá, vamos lá. Primeiro que eu não sou representante do Temer, tá, Marielle? Eu sou representante do povo do Paraná no Congresso Nacional. Não, eu digo no cenário, mas faz parte da bancada de apoio ao Temer. Sou do partido do presidente, sou do MDB e sou do partido da base do governo, mas nem sempre não voto tudo que o governo quer que a gente vote. Acabei de falar aqui no caso do Fundão, que votei contra e era uma proposta, inclusive, conduzida pelo governo. Mas deixa eu lhe dizer,
Olha, a gente não percebe, às vezes, o porquê que as coisas ficaram caras. Estou defendendo o governo, ninguém aqui. O erro do Temer, não é nem do Temer, da equipe econômica, do presidente da Petrobras. O erro é o seguinte, como o barril do petróleo é uma commodity, isso varia todo dia. Quem não vê o dólar, você não anuncia o dólar aqui todo dia que tá mudando, preço da soja todo dia tá mudando, petróleo é assim também, muda todo dia. Só que você não pode colocar a mudança de todo dia no combustível, porque, vou dizer, no transporte, você pega aí o caminhoneiro, ele tem contrato futuro, ele contratou uma carga para ir de Ponta Grossa até o Ceará, e aí ele chega ali em Minas Gerais, o petróleo subiu 30%, 5%. Como é que ele vai terminar de chegar lá? Então vamos lá, só para você entender. Qual era o valor do barril do petróleo no mercado internacional há um ano atrás? $40. Qual é o valor hoje? $80. Dobrou o valor do barril no mercado internacional. Qual era o valor do dólar? Qual era o valor do dólar há um ano atrás? 3,20. Quanto está hoje? 3,90, 3,80. Então, esses fatores, por ser uma commodity, esses fatores influenciam diretamente no preço do petróleo. E o Brasil, mas o Brasil é autossuficiente. Não, o Brasil não é autossuficiente, não. O Brasil importa muito petróleo, especialmente diesel. Bom, para encerrar, deputado, gostaria também que o senhor falasse um pouquinho a respeito... Encerrar já? Não, tem que encerrar, está fechando o tempo, daqui a pouco vem aí as informações do esporte. Claro, como estamos falando aqui bastante de eleição, gostaria que o senhor deixasse claro o seu posicionamento em relação às eleições aqui no governo do Paraná. O senhor vai de quem? Vai de Cida, vai de Osmar? Como é que é? Olha, o partido vai se reunir aí nos próximos dias e vai ter uma convenção no dia 21 para decidir o que vai fazer. Eu tenho que aguardar a decisão do partido para depois nós nos posicionarmos com relação a candidatos. Eu tenho uma amizade pessoal com a Cida, tenho com o Osmar, tenho com o Ratinho e tenho uma base muito difundida no Paraná inteiro, né, Marielle? Cada um também tem muitos prefeitos, cada um tem a sua opinião. Vamos aguardar para ver, está tudo muito cedo ainda. Conversamos com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no TNews, deputado. Um bom dia. Prazer, um bom dia, Marielle, um bom dia a todos os ouvintes da T. TNews.